Olá a todos, bem-vindos ao Espaço Kickoff. Vou tentar agora dar um esclarecimento mais ou menos rápido sobre aquelas que foram as alterações propostas para a próxima época 2021-2022. O International Board reuniu-se como habitualmente em março, neste caso no dia 5, para analisar, enfim, as propostas que teve das várias confederações e federações no sentido de fazer mudanças às regras. Aprovou algumas, não são muito significativas. A mais estruturante eventualmente passará pela questão da mão, braço na bola, que é sempre um tema fraturante, um tema muito subjetivo e que deixa sempre muitas dúvidas. Dizer-vos apenas que estas alterações entrarão em vigor a partir do próximo dia 1 de julho, mês 7, ao contrário do que é habitual, costumam começar em junho. Desta vez o IFAB decidiu que quer dar mais tempo às federações, aos clubes, árbitros, jogadores e adeptos, para terem também possibilidade de perceberem o que é que vai mudar. Portanto, elas começam a vigorar a partir do dia 1 de julho de 2021. Dito isto, vamos à questão das mãos e dos braços e toques na bola. Começamos pela exceção, que é aquela situação em que a bola, ainda que inadvertidamente ou de forma involuntária, tocava na mão ou braço do jogador atacante e depois acontecia o golo. Ora, em relação àquele momento em que a bola tocava no jogador, no seu braço ou na sua mão e entrava diretamente na baliza, enfim, não havia nada a dizer, é muito simples, o golo era para anular porque essa mão, esse toque considerava-se como se fosse voluntário. A dúvida era sempre quando desse toque involuntário a bola sobrava depois para um colega ou para dois colegas que faziam golo. Esta questão do imediatamente a seguir deixava sempre dúvidas se era de 2, 3 toques depois, 1, 2 segundos depois e, portanto, havia momentos de alguma ambiguidade e, neste caso, a lei tornou as coisas muito mais claras, mais fáceis e objetivas. Ou seja, a partir da próxima época, é punido este tipo de toque involuntário quando a bola entrar diretamente na baliza, como é óbvio, ou quando for marcado gol pelo próprio jogador que tocou a bola. Por exemplo, a bola tocou-lhe no braço, sobrou para a cabeça, ele cabeceou, sobrou-lhe para o pé e ele rematou. Todos estes lances são para anular, considerando a mão como deliberada. Portanto, falta. Se a bola tocar involuntariamente no jogador, na mão ou braço do atacante, e sobrar depois para um colega de equipa que faça golo, mesmo que o faça imediatamente a seguir, o golo vai valer. Ou seja, já não é para anular e vamos esquecer a questão do imediatamente a seguir quando surge outro colega. Portanto, só há golo anulado, repito, quando é marcado diretamente com o braço ou quando vai do braço desse jogador, repito, ainda que de forma involuntária, para qualquer parte do corpo para ele finalizar. Portanto, aqui ficou muito claro, ficou muito objetivo e deixa de haver dúvidas. Onde essas se mantêm tem a ver com todas as outras mãos. Por exemplo, as mãos dos defesas nas suas áreas, para perceber quando é que é deliberado ou quando não é. Ora, a lei aqui escreveu algo que já existia na prática, mas que ficou agora escrito a partir da próxima época. Só é considerada uma mão deliberada quando, primeiro, há um gesto ostensivo do braço em direção à bola. Portanto, o jogador leva a mão e movimenta-a na direção da bola. Aí, já acontecia até agora e continua a acontecer, é falta passível de pontapé livre direto ou de pontapé de penalti se for no interior da área, não há dúvida nenhuma. Mesmo que a bola esteja enquadrada na zona do corpo, se o jogador fizer um movimento em direção a ela, está a agir de forma ostensiva, voluntária, deliberada, mão, falta. Tudo certo. Em relação à volumetria, a partir da próxima época, felizmente, nem todas as mãos e braços na bola serão puníveis. Porque o que nós vimos até agora, e ainda acontece e vai acontecer até ao final da época, infelizmente, é que muitas vezes o jogador tem o braço no ar acima do nível do seu ombro porque está em impulso, está a saltar, a bola é cabeceada ou tocada numa zona em que ele nem vê, a bola toca-lhe sem ele se aperceber e pelo facto de ter o braço ao nível do ombro ou acima, tinha que sempre ser punido. E isto era castigar demasiado um jogador que nada fez para infringir. Ora, a partir da próxima época, o que vai acontecer é o seguinte: só vão ser punidas as volumetrias que sejam consideradas anormais, ou seja, injustificadas para o movimento que o jogador estiver a fazer. Isto vai, à mesma, gerar algumas confusões, alguma subjetividade, porque aquilo que para mim é o momento em que o jogador devia ter um braço naquela posição por força da sua ação defensiva, para qualquer uma das outras pessoas poderá não ser. Mas vai ajudar aqui a calibrar um pouco esta questão. Ou seja, a volumetria, no fundo, vai punir e vai ser punida apenas quando a consequência da ação do jogador ou o que o leva a jogar daquela forma não se justificava e era evitável. Aí dizemos que o jogador pôs-se a jeito, ou seja, correu um risco e o risco é tocar a bola com a mão. E se acontecer isso, sem que o seu movimento o justifique, repito,
há motivo para falta, sendo na área por parte do defesa, motivo para pontapé de penalti. Em todas as outras situações de volumetria que sejam justificadas, eu recordo, por exemplo, quando um jogador salta com o outro, há um impulso normal que é tido em conta para o salto e, portanto, nesse movimento de impulso, se a bola tocar ali, vamos ter que considerar que não é falta, apesar de haver volumetria, porque aquela volumetria é considerada justificada para o seu movimento. Repito, vão deixar algumas dúvidas, mas acho que fica muito mais claro e, acima de tudo, mais justo, porque só vamos punir aqueles jogadores que arriscaram e que fizeram movimentos a mais do que era suposto. Esqueçamos agora isto, rapidamente para a questão das substituições. Aquela questão das 5 substituições que estão em vigor agora, de forma provisória por causa da pandemia, e que estavam programadas até o próximo Mundial do Qatar 2022, vão manter-se e, à partida, continuará a ser estudada esta questão para também fazer parte da lei até agosto. O mesmo acontece com o caso da substituição extra por concussão cerebral. Como sabem, algumas federações, a nossa, por exemplo, a Premier League, inclusive no caso deles com 2 alterações, no nosso caso apenas com uma prevista, já permitem este tipo de situações. Elas não estão escritas na lei, mas à partida tudo indica que serão plasmadas na lei. Portanto, a confirmarem-se estas duas, as equipas poderão fazer 5 substituições por jogo, mais uma extra, desde que essa extra seja feita comprovadamente em relação a uma lesão específica na zona da cabeça. Obviamente que em campo ninguém pode atestar se há uma concussão cerebral ou não e, portanto, cada federação, e a nossa fez isso muito bem, tem um protocolo que está escrito em relação aos procedimentos que devem ser adotados para que se considere de imediato que aquela substituição deve-se, de facto, ao procedimento de exceção de uma zona perigosa, que é o contacto físico na cabeça e respectiva probabilidade de lesão. Portanto, por aqui tudo certo. Sobre o fora de jogo não se falou muito. A FIFA lançou uma série de ideias, algumas delas arrojadas, que estão a ser estudadas e que ainda não foram adotadas. Quando forem, falamos. Até à próxima.